Já estava com saudade, mas estamos de volta aqui com o Espaço Vida. E hoje nós vamos falar sobre uma metáfora sensacional. Eu gosto muito do que Jesus afirmou aqui em João 11, verso 25 e 26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Hoje eu quero falar que Jesus é a ressurreição. Por que eu quero falar sobre isso? Há 16 dias, sepultei uma pessoa, a pessoa com quem eu mais convivi, né? Minha mãe, Ana Maria Paulino. Aos 96 anos, ela foi para o Senhor, e foi com ela que eu aprendi a crer em Jesus como a ressurreição. Aprendi que Ele é o Salvador, que sem Ele eu não poderia existir. Aprendi as coisas boas da vida, né? E vi, às vezes, mais do que nas palavras, nos seus atos. Bom, mas eu não quero falar sobre ela, eu quero falar sobre Jesus, para quem ela voltou. E Jesus, ele estava aqui num momento de crise na família de Marta, Maria e Lázaro, porque Lázaro já havia falecido e sepultado também. Já havia 3 dias. E Jesus chega e fala para Marta: Marta, olha, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morre eternamente. Você crê nisso? Por que é importante crer que Jesus é a ressurreição? Eu queria dar uma transportada lá para 1 Coríntios 15, onde Paulo fala em 58 versículos, mostrando que Jesus é a ressurreição. A primeira coisa que nós vemos naquele texto é que havia uma crise ali, porque havia pessoas pregando que mortos não ressuscitam. E não sabemos se eles pregavam que mortos reencarnam, que mortos são aniquilados, né, desaparecem, que mortos evoluem, saem de um estado, vai para um limbo, para um purgatório, para uma vida melhor, a degraus assim, de aperfeiçoamento. Não sabemos o que eles pregavam, mas o certo é que pregavam que mortos não ressuscitam. E Paulo fala: olha, se mortos não ressuscitam, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. Nós continuamos no pecado. Se mortos não ressuscitam, Paulo fala assim: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não precisamos nos preocupar com ética, com comportamento correto, com valores. Mas Paulo fala assim: olha, irmãos, as más conversações corrompem os bons costumes. É como Paulo fala assim: olha, gente, essa conversa fiada de que mortos não ressuscitam vai fazer vocês entrarem num comportamento totalmente inconsequente. Tornai-vos a sobriedade, diz Paulo. Olha, pense bem. E Paulo começa a dizer que ressurreição não é um boato, é um fato. Ele fala categoricamente, se não me falha a memória, lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 20. De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele a primícia dos que dormem. Querido, eu quero deixar com você aqui por que você deve crer na ressurreição. Primeiro, porque Paulo fala que é um fato, primeiro um fato histórico. Paulo fala que Jesus não só ressuscitou, mas Ele apareceu, dando provas incontestáveis da sua vida, da sua ressurreição. Ele apareceu a Cefas, que era o Pedro, né? Ele apareceu a Tiago, que era o meu irmão dele. Ele apareceu aos 11 discípulos, né? Ele aparece depois da ressurreição. E aparece a mais de 500 irmãos de uma vez só. Paulo fala lá em Coríntios que naquele tempo que ele escreveu a carta, dizia assim: olha, a maioria vive até hoje. Tipo assim, olha, se você duvida que Jesus ressuscitou, procure essa galera aí, eles têm histórias para contar de Jesus vivo com eles. Isso é um fato histórico. Nós não cremos numa conto da carochinha, numa ideologia, numa ideia. Nós cremos num fato histórico. Ressurreição é história, mas a ressurreição é um fato espiritual também. Paulo fala assim: olha, depois que ele apareceu a tanta gente, ele apareceu a mim, como um nascido fora do tempo. Paulo fala da sua conversão, quando ele
perseguia a igreja, e um dia ele cai com o rosto em terra, em plena noite, uma luz aparece, ele diz: quem és tu? Jesus fala: eu sou Jesus. Aí ele experimenta a ressurreição. Mas a ressurreição também é algo científico. Assim, você pode notar que quando uma semente morre, aquela mesma semente nasce um broto, do broto nasce uma planta, da planta nasce um fruto. Paulo fala desse jeito: semeia-se um corpo que corrompe, corruptível, colhe-se um incorruptível. Semeia-se um corpo de vergonha, colhe-se um corpo de glória. E Paulo fala que o corpo de glória é muito superior. O que tem a ver isso com você? Por causa da ressurreição, Paulo fala no verso 58 de Coríntios: porque Cristo ressuscitou, porque mortos ressuscitam, porque pessoas que creem vão ressuscitar. Paulo disse: sede firmes, inabaláveis, sempre constantes na obra do Senhor, sabendo que o Senhor, vosso trabalho não é vão. Eu queria que você cresce na ressurreição. Pai, muito obrigado, porque Jesus ressuscitou, porque o Senhor mandou o teu Filho ao mundo e não deixou que ele visse a corrupção, mas que ele está vivo e eternamente vive, é a primícia dos que dormem. Que, ó Deus, cada ouvinte que está ligado conosco possa crer nesse Jesus que ressuscitou, como o Senhor disse para Marta: crês tu nisso, ó Pai, para que a vida se torne, ó Deus, uma eterna manhã de domingo, um dia cheio de glória e majestade, até o dia que o Senhor voltará, ó Pai, e nos receberá eternamente na tua presença. Muito obrigado pela ressurreição, por Jesus ser a ressurreição. Console os que estão tristes e dê a cada um, ó Deus, uma vida em abundância no poder da ressurreição. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Viva no poder da ressurreição. Passe no nosso canal. Espaço Vida. E é o que nós desejamos para você: uma vida para valer com Jesus vivo.